como criar dashboard para setor de RH passo a passo. Então observe aqui o nosso dashboard que vamos estar aprendendo passo a passo a fazer no nosso canal Programador Excel VBA. Então vamos estar aqui, ter a opção de estar filtrando por mês como também por ano. Então observe, ó, nesse momento eu estou aqui com o mês de janeiro selecionado e vamos observar aqui o nosso painel. Ó. Aqui eu tenho a nossa folha de pagamento mensal, o total da nossa folha mensal, como também eu tenho a minha média salarial aqui também mensal, de acordo com o mês selecionado. Ó. Temos a quantidade de funcionários por gênero, masculino e feminino, como também temos aqui mostrando a nossa idade média desses funcionários. E aqui é o total de funcionários que temos nesta empresa. Ó. Observe aqui a discriminação gráfica, a quantidade de funcionários, em verde a quantidade de funcionários masculinos e em rosa a quantidade de funcionários femininos. E também acrescentei aqui, observe, um dashboard dinâmico, onde eu posso estar filtrando, aplicando um filtro por total de folha de pagamento, como também por média salarial. E como é que vai funcionar isso daqui? Ó? Nesse momento, observe que eu estou visualizando por mês, estou visualizando mensal, todos os pagamentos relacionados ao total da minha folha. Ó. Como também eu posso estar filtrando por média salarial. Então observe, ó, vou aplicar aqui o filtro. E o que vai acontecer? Ó? Ele vai estar carregando o nosso gráfico de acordo com a seleção efetuada. Observe que rapidamente ele já me retornou aqui a minha média salarial mensal de cada mês. Ó. Observe, ó. Vou filtrar novamente. Observe aí. E agora, média salarial. Ó. Observe, ó. Perfeito? Então, para que a gente possa fazer isso, primeira coisa, informe o seu e-mail nos comentários se você quiser receber o arquivo gabarito para que você possa estar montando juntamente comigo. Ao bater os 50 likes, eu vou estar enviando a você que disponibilizou o seu e-mail nos comentários, beleza? Então, a meta de likes para esse vídeo é de 50 likes. E aí, o que a gente vai estar aprendendo basicamente nesse vídeo? Primeiro, vamos estar aprendendo primeiro fazer a extração dos dados. Como que? Para que eu possa estar alimentando a nossa guia cálculos. Até porque, quando a gente trabalha com dashboard, uma das maiores dificuldades é a montagem dos cálculos. Porque a parte gráfica vai muito mais da criatividade de cada um, beleza? Então, observe, ó. Temos aqui a nossa base de dados. Eu vou estar fazendo com você a verificação da data de nascimento de cada um colaborador, como também as configurações, como também vamos estar aprendendo aqui a fazer a extração dos dados. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. E convido a você que também possa estar se inscrevendo no nosso canal parceiro, o canal Campus do Excel do meu amigo William Oliveira. O canal Campus do Excel está com uma série de vídeos Google Sheets, as planilhas do Google. Então, se você quiser aprender tanto o Excel como o Google Sheets, se inscreve no canal Campus do Excel. Na descrição desse vídeo, como também no comentário fixado, vai estar o link. Observe que eu já sou inscrito e super recomendo este canal. Então, vamos lá para que você entenda. Ó. Aqui na minha base de dados, eu vou estar inserindo aqui uma cópia do arquivo e vou estar montando essa base, como também os cálculos juntamente com você a partir desse vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é configurando aqui as nossas listas em cascata, beleza? Então vamos lá, ó. Observe, aqui eu tenho o gênero masculino e feminino. Então para que eu traga aquela lista cascata, aquela listazinha com drop down, que eu possa estar fazendo uma escolha, vamos criar aqui alguns intervalos nomeados, ó. Por exemplo, ó, vou selecionar aqui masculino e feminino, essas duas células, e aqui na minha caixa de nome, vamos estar batizando esse intervalo como o que, ó? Vou chamar ele aqui. O nome aqui você pode dar o nome que você bem entender, beleza? Sempre respeitando aqui, não colocando espaçamentos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou batizá-lo de gênero. E vou dar um Enter. A partir desse momento, eu batizei esse intervalo de gênero. Tanto é que se eu selecionar quem é gênero, o Excel já me mostra, ó. Observe, ó. Legal? Então, a partir desse momento, esse intervalo ele está discriminado como gênero. Aonde é que ele foi parar para que você entenda? Ó. Se eu for aqui na guia Fórmulas, Gerenciador de Nomes, observe, ó, se eu clicar aqui em Gerenciador de Nomes, na guia Fórmulas, ó, Fórmulas, Gerenciador de Nomes, está aqui o nosso primeiro intervalo nomeado, ó, beleza? Gênero, e daqui o masculino e o nome feminino. Está na guia Configurações, e aqui ele vai mostrar aonde está se referindo, legal?
Bom, vamos criar um próximo intervalo. Para que isso é interessante? Isso é interessante para que na minha base de dados eu não precise ficar digitando masculino, feminino, eu posso simplesmente ficar selecionando. Isso torna muito mais produtivo as nossas ações, beleza? Como também, observe, ó, eu tenho a coluna gênero, que é interessante que eu tenha esse drop-down, como também o setor. Ó. Então vamos lá, aqui na guia setor, aqui na guia configurações, vou também selecionar esses setores. Vamos imaginar aqui que por acaso eu não tenha mais do que essa quantidade de setores, legal? Então, parte dessa ideia, eu vou selecionar esse intervalo e também vou chamar esse intervalo aqui de setor, ou setores, vamos chamar de setores, ó, e vou dar um Enter. Então, novamente, se eu vir aqui em setores, ele já vai me mostrar quem é setores, legal? Se eu for na guia fórmulas, gerenciador de nomes, você já sabe que também já vai aparecer para mim setores e gênero. Bom, o próximo, permanente ou temporário, ou seja, o nosso contrato de trabalho. Então, a mesma coisa, vou selecionar essas duas células e vou informar aqui, por exemplo, contrato. Contrato de trabalho. Observe que eu não vou deixar espaçamentos, beleza? O Excel não vai permitir eu renomear um intervalo nomeado com espaçamentos. Observe que eu acabei não dando um Enter, então deixa eu digitar aqui novamente, ó, contrato, trabalho, e dei um Enter. Então, a partir desse momento, esse intervalo também está batizado. Ó. Os meses, a mesma coisa, vou selecionar aqui o intervalo de meses e vou dar o nome aqui de meses, ó, e dei um Enter. Com a mesma coisa, eu vou fazer para esse intervalo para o anos, ó. Então, também vou estar batizando de ano, no caso, vou chamar de anos. Bom, observe os intervalos nomeados que já temos criados aqui, ó, na nossa caixa de nomes, beleza? Você já sabe, se eu for aqui na minha guia fórmula, gerenciador de nomes, todos vão estar lá. Porque se você precisar editar ou excluir, é por aqui que você vai fazer essa ação, beleza? Basta você clicar aqui em editar. Basta você clicar aqui na opção editar ou a opção excluir, como queira, beleza? Bom, dessa forma eu estou imaginando que esses intervalos não aumentarão, legal? Então, se eu for agora na minha guia base de dados, se eu for aqui na guia setor, então aqui na guia setor, eu simplesmente vou aqui na guia dados, tenho essa opção aqui, ó, validação de dados, vou clicar nessa setinha e tá aqui, ó, validação de dados, ó, cliquei. E agora eu posso estar configurando essa célula, ó. Então, observe que nesse momento ele está aceitando qualquer valor, ou seja, qualquer coisa que eu digitar nela, ela vai estar aceitando. Mas a ideia não é essa, a ideia é padronizar. Então, eu vou mudar aqui para lista, ou seja, ele só vai aceitar o que estiver dentro de uma listagem. E que listagem é essa? Se eu pressionar, clicando aqui na nossa caixinha, em fonte, vou simplesmente clicar agora a tecla F3, ó. Então, pressionei a tecla F3 e já me aparece essa caixinha aqui, me sugerindo as fontes de dados que eu tenho, ó. Anos, contrato de trabalho, gênero, meses e setores. Então, eu vou selecionar aqui setores, ó. E vou dar um OK e dei um OK novamente, ó. Bom, se eu for agora, você observa, já aparecem os setores para a gente, beleza? O que a gente ganha com isso, como eu havia dito, é a padronização dos nossos dados. Só vai aceitar o que estiver dentro dessa lista, ó. Suponhamos, ó, observe que eu não tenho, aqui por exemplo, ó, eu tenho administração, serviços gerais, auxiliar de produção, manutenção, TI, RH. Suponhamos que eu botasse logística, ó. Se eu digitar aqui logística, ao tentar sair da célula, ele não vai aceitar, beleza? Legal? Então vamos lá, ó. Então agora o meu trabalho, claro, agora o interessante é que antes de eu renomear a primeira célula, antes de eu atribuir o primeiro setor ao primeiro registro, o interessante é que eu dê um duplo clique aqui na minha alça para que eu possa configurar para as demais células, beleza? Caso o Excel não configure para você, como eu estou tentando fazer agora, ao dar um duplo clique na célula, você arrasta até o intervalo que você entender que você vai estar utilizando, beleza? Sempre é interessante que você arraste um pouco além da quantidade de registros já preenchidos, imaginando que você vai ter mais dados preenchidos dentro dessa base, beleza? Então observe, ó, vou arrastar aqui no meu caso até aqui, porque eu não vou colocar mais dados nessa base. Bom, em qualquer canto agora dessas células, se eu vier, já aparece aquela caixinha para a gente, observe, ó. Perfeito? Então vamos lá, aqui eu vou atribuir RH, aqui eu vou atribuir, por exemplo, manutenção. Bom, para que o vídeo não se prolongue tanto, o que eu vou fazer aqui apenas é a ideia para que você possa ser produtivo, beleza? Aqui não há necessidade de eu estar preenchendo, até porque isso aqui não vai influenciar lá no nosso dashboard. Bom, a questão de salário, ó. Como eu vou fazer uma média salarial, eu quero saber quanto é o total mensal de salários de cada, juntando os funcionários, eu não vou hiperlinkar o valor ao setor, beleza? Então, para que eu possa ser de forma objetiva, eu vou colocar aqui a função aleatório entre.
Vou gerar aqui alguns valores de salários aleatórios, beleza? Então, uma pessoa não ganha menos que 1.045. Então, é o valor inicial que eu vou estar informando, ó, 1.045. Suponhamos que essa pessoa, no máximo, ganha até 3.500, ó. Então, observe, ó, 1.045 a 3.500. Então, se eu der um Enter, o Excel vai gerar aqui um valor qualquer, ó, 3.406, beleza? Então, eu estou utilizando dessa forma apenas para preencher aqui a minha base de dados para que a gente possa ter dados para estar calculando, legal? Então, vou dar um duplo clique aqui na minha alça. Agora sim, o Excel autocompletou. Então, ele já gerou um valor aleatório para cada um dos registros. Observe, ó, onde eu clicar, tem aquela função aleatório enter. Bom, uma das desvantagens da função aleatório enter é que toda vida que o Excel for atualizar, ele vai mudar os valores. Então, para que eu tenha um valor e eu possa estar trabalhando sobre ele, o que é que eu vou estar fazendo? Ó, vou dar o Ctrl C. Observe que, primeiramente, eu pressionei Ctrl Shift, seta para baixo. Já selecionei tudo. Vou dar o Ctrl C e eu vou estar colando aqui na minha primeira célula, vou estar colando, cliquei com o botão direito e cola especial, somente valores, observe, ó. Vou clicar aqui na opção somente valores, para quê? Para que ele não venha fazer aquela colagem novamente com as fórmulas, ó. Então, vou clicar somente valores, ó. Então, observe que agora não tem mais fórmulas por trás, beleza? Isso daí foi apenas para que a gente pudesse ter uns dados para que a gente possa estar calculando, beleza? Bom, aqui tá, observe que aqui tá os contratos temporários e permanentes. O que é que eu devo fazer? Lembra que a gente já tem aquela listagem? Então, o interessante é que toda vez que você for criar um arquivo, primeiro você configure os seus dados para que você não tenha retrabalhos, beleza? Observe, ó. Se eu vim aqui na guia dados, vou clicar novamente em validação de dados, na minha setinha, cliquei em validação de dados e agora eu vou mudar de novo de qualquer valor para lista. Em fonte, vou pressionar a tecla F3 e vou escolher agora aqui o meu intervalo nomeado contra trabalho, beleza? Vou dar um OK, então OK novamente, ó, legal? Então já aparece lá o permanente ou temporário, beleza? Se eu der um duplo clique aqui na alça, possivelmente ele vai, observe, ó, se eu der um duplo clique na alça, infelizmente ele vai substituir tudo, então ele vai colocar todo mundo como temporário. Então para que, vou só desfazer aqui, para que eu não venha perder esses dados, até para que eu possa estar ilustrando, você já entendeu a lógica, legal? Beleza? Então, a ideia sempre é que quando você cria um arquivo, você sempre já cria os seus intervalos para que você não venha perder os dados anteriores. Porque aqui a ideia é basicamente, se eu der um duplo clique na alça, vai preencher, vai sobrescrever os dados anteriores e eu terei que formar novamente os dados, beleza? Legal? Então, eu vou deixar apenas aqui na nossa primeira célula para que você entenda o conceito. Bom, aqui no gênero, é a mesma situação. Vejamos aqui, se eu criei na minha guia configurações, está aqui a coluna gênero, masculino e feminino. É a mesma situação, ó. Então, basta eu vir aqui na nossa guia dados, vamos aqui em validação de dados e vou estar mudando de qualquer valor para lista. E de novo, vou pressionar o F3 para selecionar a minha fonte de dados, ó. Cliquei em gênero, dou um OK, dou um OK novamente e já aparece lá para a gente, ó, masculino ou feminino, ó. Aqui no caso é uma mulher, é a Jéssica, então eu vou mudar para feminino, ó, beleza? Então, se eu der um duplo clique aqui na minha alça, vamos ver se o Excel vai autocompletar ou não. Observe que ele autocompletou, no entanto, ele autocompletou com informações errôneas, beleza? Então deixa eu só apagar isso aqui. E apenas agora todas as minhas células têm um intervalo, beleza? Então eu vou preencher por enquanto só essa célula. Aqui é um registro feminino e tá aqui, beleza? Bom, vamos aqui a algo mais avançado, ó. A idade. Como é que eu vou calcular a idade desse funcionário, beleza? Já que eu quero ter um cálculo de média de idade dos meus funcionários, eu vou precisar do cálculo da idade. E observe que é bem simples, ó. Para isso, eu vou utilizar igual a que, vou abrir um parênteses e vou utilizar a função ano. E a função ano vai me pedir o numSérie. Que é esse numSérie? Ele vai fazer essa extração de uma data. E a data que eu vou estar utilizando é a data de nascimento que está aqui do meu lado, ó. Cliquei sobre a mesma. Perdão, primeiramente, antes de eu fazer essa extração, primeiramente eu vou ter que verificar a data atual, beleza? Então, desculpas. Então, dentro da minha função ano, eu vou utilizar a função agora. Então, a função agora, abri o meu parênteses e fechei o parênteses da função agora, beleza? E vou fechar o parênteses aí da função ano. O que é que eu vou estar fazendo? Ó? Eu vou estar subtraindo, observe que eu estou pegando primeiramente a data atual, a data de hoje, menos, agora sim, a função ano. E agora eu vou estar extraindo o ano da data de nascimento, ó, beleza? Fecho o meu parênteses e agora fecho o parênteses
do início da nossa fórmula. Ó. Vejamos como é que ficou. Observe aqui na nossa caixa de fórmulas. Ó. Observe aí. Ó. Primeiramente, eu estou extraindo o ano da função agora, ou seja, o ano da data de agora, menos o ano da minha data de nascimento. Ó. Beleza? Formado na minha célula H2. Entendido isso, vou dar um Enter e ele já vai me trazer aqui que esse funcionário tem 50 anos. Ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, já vai me mostrar a data de nascimento de cada um desses funcionários. O interessante é que, como eu estou utilizando a função agora, se eu abrir essa planilha amanhã e alguém estiver prestes a completar seu aniversário, amanhã já vai estar atualizado com a idade correta, beleza? Então não é estático a forma que estamos fazendo aqui. E como é que eu vou extrair o dia, o mês e o ano de forma simples e objetiva? Ó? É muito simples, ó. Igual a função texto. E vou abrir aqui o meu parênteses. Observe que a função texto me pede dois parâmetros, ó, o valor e o formato que eu vou querer estar visualizando esse valor. Ó. O valor nada mais é do que a data que eu vou estar querendo fazer essa extração, beleza? Então, dessa minha célula aqui do lado, da minha célula H2, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula para que eu possa passar para o próximo parâmetro, que é esse negrito, ó, formato de texto. E eu vou querer ver isso daí em que formato? Como eu quero ver o dia, eu coloco entre aspas duplas a abreviação de dia, ó, que seria 2Ds. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ah, um detalhe interessante. É interessante que eu coloque o que? Se eu der um Enter, observe que ele me retornou aqui dia 28. Ou seja, já extraiu o dia 28 dessa data de nascimento. Ó. Observe. No entanto, se eu arrastar aqui para o lado, ó, observe que ele me retornou 19. E por que ele retornou 19 se eu quero visualizar o mês e não possivelmente o número 1? Porque se você observar na minha fórmula, ó, vou clicar sobre ela, como eu não fixei, agora ao arrastar para o lado eu perdi a minha referência. Ó. Legal? Então, para que isso não aconteça e para que a gente possa ser produtivo, vou apagar isso daqui. E o interessante é que nessa fórmula aqui, se você observar, ó, aqui em H2, como eu quero arrastar para o lado e não perder a referência, eu vou colocar um cifrão aqui antes do meu H. Então, observe, ó, vou colocar o cifrão, daqui ele, observe, ó, ao lado do meu H, e agora sim eu posso dar um Enter. Ó. Ao dar um Enter, você não vai perceber diferença alguma. Se eu arrastar para o lado, se eu observar, ele arrastou e manteve o mesmo valor. Por que ele manteve o mesmo valor? Porque eu estou pegando ainda da mesma referência, da mesma data, no entanto, eu não mudei aqui o tipo de máscara. Eu quero ver agora o mês, e esse mês eu vou querer ver abreviado. Então, se eu colocar dois M's e der um Enter, observe que ele vai trazer o número 1, beleza? O mês 1. No entanto, não quero dessa forma. Eu quero ver o mês abreviado, o nome do mês abreviado. Então, eu vou colocar um terceiro M, ó, e vou dar um Enter. E agora, eu consigo visualizar o meu mês abreviado, legal? Bom, vou arrastar para o lado e você vai verificar aí que, novamente, ele não perdeu a referência, graças a esse cifrão. No entanto, eu não estou visualizando a máscara para o ano. Então, diferente lá do VBA, no VBA a gente representa o ano com o Y. Aqui nas fórmulas a gente apresenta com a letra A. Então é a mesma situação. Se eu colocar dois As e der um Enter, ele vai me trazer aqui, observe o final do ano. Ó. O final da data do ano. No entanto, como eu quero ver o ano por si só, eu vou colocar 4 letras As. E vou dar um Enter. Ó. Observe. Bom, agora basta eu selecionar esse intervalo, dar um duplo clique na minha alça e ele vai preencher as demais células. Ó. Observe. Ó. Beleza? Então, o nosso trabalho é apenas criar a fórmula para a primeira célula. Legal? Bom, feito isso, agora eu posso vir para a nossa guia Cálculos. Então, na nossa guia Cálculos, como é que vai funcionar aqui? Ó? Observe que eu já tenho aqui preparado apenas a estrutura. No entanto, não tem cálculos ainda e eu vou estar fazendo juntamente com você a partir de agora, beleza? Então aqui eu tenho um resumo das informações que eu vou estar visualizando e essas informações serão extraídas dessa base, desses cálculos que estão sendo extraídos da minha base de dados, beleza? E como é isso na prática? A primeira coisa, aqui eu vou ter a mudança de ano e mês. No entanto, essa mudança não é feita por esta guia, pela guia Cálculos, e sim pela guia Gráficos. Então observe, ó, aqui nessa célula basta eu fazer o que? Vou aqui na minha guia Dados. Vamos aqui clicar em validação de dados e eu vou estar trazendo o que? Aquelas nossas listas de meses e anos. Ó. Então vou mudar aqui de qualquer valor para lista e aqui fonte vou pressionar a tecla F3 e vou selecionar meses. Perfeito? Vou dar um OK e dou um OK novamente. Ó. Então aqui eu já posso trazer os meses. Ó. Beleza?
Aqui em anos, a mesma situação, ó. Dados, vou na guia dados, validação de dados, vou clicar, vou mudar de qualquer valor para lista, e aqui em fonte de dados, vou pressionar a tecla F3 e vou selecionar anos. Legal? Dei um OK novamente, e aqui já posso trazer, observe, ó, o ano 2019, e aqui, por exemplo, o mês de janeiro, ó. Por enquanto, nada vai acontecer por agora. E aí, o que a gente vai estar fazendo? Ó? Lembrando que esse vídeo tem uma meta de 50 likes. Então, deixa o seu like aí para que a gente possa fazer o nosso dashboard. Nessa aula, vamos estar fazendo apenas toda a estrutura para facilitar apenas o vídeo de focar apenas no dashboard, beleza? Então, vamos lá. Ó. O que eu vou estar fazendo aqui? Deixa eu só centralizar essa informação. E aí, o que a gente vai estar fazendo realmente? Ó? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da minha fonte. E também vou deixar em negrito, legal? Bom, quando eu selecionar aqui o mês, eu quero que lá naquela minha base de dados ela também mude de acordo com o mês selecionado. Então isso é muito simples, ó. Basta eu vir aqui na minha guia cálculos, por exemplo, nessa célula aqui do ano, se eu colocar igual, se eu for na minha guia gráfico e clicar sobre a minha célula do ano e der um Enter, observe que ele está pegando a referência, ó, gráfico M2. Quem é gráfico M2 é essa plan, ó, beleza? Gráfico M2, onde está essa interseção aqui, ó. Legal? Se eu der um Enter, o que vai acontecer? Ele retornou aqui 2019, porque é a informação que está nessa célula. Se eu mudar aqui para 2020, se eu for na minha guia cálculos, aparece lá 2020. E claro, as fórmulas que vão estar aqui serão dinâmicas de acordo com esse ano e mês. Entendeu? E você entendeu a lógica? Então eu vou deixar aqui, por exemplo, 2019, porque na minha base só tem dados de 2019. No entanto, você pode colocar de outros anos, beleza? Bom, a mesma situação é para o mês, ó. Então, se eu vim aqui colocar igual, se eu for na minha guia gráfico, clicar sobre a célula onde contei o mês, a célula, observe, ó, gráfico K2. Deu um Enter, também já me aparece agora o mês, beleza? Isso daqui é um resumo. Esse resumo eu só consigo fazê-lo depois que eu montar essa base de dados, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, para que você entenda, vamos aqui verificar o gênero, a quantidade de funcionários que eu tenho, sendo do gênero masculino, também sendo do gênero feminino, como também vamos fazer a contagem desses funcionários com a sua idade média, beleza? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Ó? Imaginando que eu posso ter mais dados de outros anos, eu vou ter que utilizar aqui uma função aconte.c, é isso? Não, eu vou utilizar a conte.c no plural, ou seja, com mais de um argumento, beleza? Então vamos lá, ó, conte.ces. Então a função conte.ces, ela já está dizendo tudo. Ela vai fazer uma contagem com mais de um critério de acordo com os parâmetros que eu passar para a mesma. Ó. Então vamos lá, o que é que eu vou estar contando para que você entenda? Ó. Eu vou, observe, ó, eu tenho aqui o mês de janeiro, que é o que aparece aqui para mim. Isso daqui ignore por enquanto, isso aqui não vai funcionar para agora. Isso aqui vai funcionar para esse resumo dinâmico, beleza? Então eu vou me prender aqui, ó. Vou me prender a esse critério janeiro, ó, Jan, e vou me prender a esse critério aqui, o ano, beleza? Já esse daqui vai servir apenas para esse resumo diário que vai alimentar aquele dashboard. Então vamos lá, entendendo isso, ó, o primeiro intervalo de critério. Bom, meu primeiro intervalo de critério aqui, eu vou utilizar, por exemplo, vou utilizar aqui o ano, ó. Então eu vou na minha guia base de dados, vou selecionar aqui a coluna que forma o ano. Então vamos lá, ó. Perfeito? Então, vou selecionar aqui o ano. Bom, me permita só uma correção aqui que passou batido, beleza? Então, antes de eu utilizar aqui a função conte.c para o anos, vamos fazer uma correção aqui, ó. Agora, lembre-se o seguinte, ó. Vou aqui na minha base de dados e observe aqui que eu fiz uma extração do dia, mês e ano. Legal? Aprendemos aqui. No entanto, eu utilizei como critério a data de nascimento e não a data de admissão, beleza? Então aqui está correto, no entanto, o que está errado é o critério, ó. Então aqui eu quero extrair o dia, o mês e o ano da data de admissão e não da data de nascimento do funcionário, beleza? Então o que eu vou estar trocando aqui, ó? A data de admissão está na minha célula B, a partir da célula B2, ó. Então eu vou aproveitar a mesma fórmula, vou alterar aqui apenas de H para B, ó, beleza? E vou dar um Enter, ó. E aqui a mesma situação, vou trocar o H pelo B, vou dar um Enter. E aqui também a mesma situação, ó. Troquei o H pelo B e dei o Enter, ó.
Então, duplo clique agora na nossa alça, com ele selecionado, agora sim está de forma correta, beleza? Então, desculpas aí pelo equívoco. Voltando à nossa fórmula, deixa eu apagar ela e vamos iniciar novamente. Então, vamos lá, ó, igual a conte.ces, duplo clique na mesma, meu intervalo do critério 1 eu vou utilizar a coluna ano, beleza? Então, vou utilizar essa coluna ano para que eu possa buscar dentro do ano selecionado a quantidade de funcionários do gênero masculino e gênero masculino e feminino. Então, para que eu não perca aquele nosso intervalo da matriz, eu vou pegar aqui de L a L, observe, e vou estar selecionando o mesmo e pressionando a tecla F4 para estar travando, ó, beleza? Para que quando eu arraste, eu não perca esse intervalo, ó. Ponto e vírgula. O meu primeiro critério será o ano, ó. Então, o ano será essa célula aqui que me fornece o parâmetro de ano. Então, nessa daqui eu também vou estar travando a mesma, ó. Então, vou selecionar a tecla, vou selecionar aqui, ó, o E4 e também vou pressionar a tecla F4, ó, e travei, beleza? Ponto e vírgula. Vamos passar agora para o próximo intervalo. O próximo intervalo será os meses. Então, eu vou lá na nossa guia base de dados, vou selecionar a coluna onde contém os meses, que é de K a K. Estou pegando a coluna por inteiro, observe. E com ela selecionada, vou pressionar também a tecla F4, ó. Também travei o intervalo, legal? Ponto e vírgula. Quem é o meu segundo critério? O segundo critério, obviamente, será o mês. Só que preste atenção, ó, o mês, não vou pegar esse mês aqui, beleza? Vou pegar este mês aqui, ó, legal? Beleza? Porque aqui eu vou ter o histórico de cada mês, perfeito? Então, com ele selecionado, aqui, outro detalhe também, ó, observe, ó, eu não vou arrastá-lo, perdão, eu não vou travá-lo por completo, perfeito? Por enquanto, observe o que eu vou fazer. A única coisa que eu vou fazer de diferente nele é apenas colocar um cifrão aqui, ó, entre o D e o D19. Por que eu não vou colocar antes? Porque se eu colocar antes, eu arrastar para o lado, eu não vou me mover para o mês de fevereiro, o intervalo de forma dinâmica, beleza? E por que eu coloquei entre o D e o D19? Porque quando eu arrastar para baixo, eu não quero perder a referência do mês de janeiro. Se eu não colocar esse cifrão, ele vai pegar a célula abaixo e não a célula que é o meu critério, beleza? Entendido isso? Ponto e vírgula. Agora eu vou para o próximo intervalo, que se eu não estiver enganado é o nosso último intervalo, ó, que será a coluna onde eu forneço o gênero, beleza? Então vamos lá, na minha base de dados, vou pegar aqui a coluna gênero, que é essa coluna aqui, a coluna de G a G, novamente vou selecionar de G a G e vou pressionar o F4, beleza? Ponto e vírgula. O que eu faço agora? Apenas vou formar o critério, ó, e a mesma situação, ó, cliquei sobre essa célula, só que agora o que eu quero fazer, ó? Agora, o que vamos estar fazendo, ó? Quando eu arrastar para baixo essa fórmula, eu quero que ela acompanhe e pegue o gênero feminino, beleza? No entanto, quando eu arrastar para o lado, eu não quero perder essa referência. Então, o que eu devo fazer? Vou colocar um cifrão antes do meu C, beleza? Ou seja, esse cifrão se refere, digamos assim, à coluna e não à linha, beleza? E o do meio seria a paralinha. Bom, entendido isso, ó, observe como é que ficou aqui a nossa fórmula. Observe que é uma fórmula bem simples, no entanto, funcional, ó. Legal? Então, acredito eu que está terminada. Vou dar um Enter. E me retornou o número 14. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 14 funcionários do gênero masculino no mês de janeiro. Vamos verificar se isso é verdade? Beleza? Vamos primeiramente só arrastar essa fórmula aqui para o feminino, ó. Observe que retornou 10. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho, possivelmente lá, só tenho pessoas do gênero masculino e feminino. Então, tenho 24 funcionários. Vamos tirar a prova? Se eu for na minha base de dados e selecionar aqui o mês de janeiro, ó, vou clicar aqui sobre esse filtro. Deixa eu aumentar só um pouquinho a largura aqui dessa coluna, a altura. E agora sim, ó, vou selecionar o mês de janeiro e vamos tirar a prova, ó. Bom, nesse momento só tem um funcionário de janeiro, só tem um ano, então não precisa filtrar um segundo ano, beleza? E se eu posso selecionar qualquer uma dessas células, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, dessa célula, pressionado Ctrl Shift setar para baixo, ele já vai me trazer aqui a contagem. Aqui abaixo, observe, ó, contagem de 24, ou seja, eu tenho 24 registros e realmente bate com lá. Lá está me dizendo que eu tenho 14 funcionários do gênero masculino e 10 do feminino. Vamos verificar só se a discriminação está de forma correta. A totalidade já vi que bate, ó, tem 24 funcionários, beleza? Bom, vamos selecionar aqui o gênero masculino, ó. Se eu vim aqui e filtrar, por exemplo, ó, só o masculino, vamos verificar se eu tenho 10 funcionários. Observe, ó, perdão, 14 funcionários, selecionei todo o intervalo. E se olharmos aqui na nossa contagem, aqui abaixo, na nossa barra, observe que eu tenho a contagem de 14. Então, confere.
Se eu filtrar aqui o feminino, é para me retornar o número 10, beleza? Observe, ó, peguei esse intervalo e se olharmos também tem aqui a contagem de 10, ó. Então, tá funcionando a nossa fórmula perfeitamente, legal? Então, vou sair aqui do nosso intervalo, foi apenas para tirar aquela prova dos 9, ó. Então, vou desfiltrar tudo isso aqui e dou um OK. Bom, se funcionou, o que eu devo fazer, ó? Basta eu arrastar agora a nossa fórmula para o lado. Observe que é bem simples, a gente só cria a fórmula uma vez e depois replica para os demais. Se observarmos, se manteve repetido, por quê? Porque na minha base de dados, o que eu fiz? Eu copiei os registros do mês de janeiro e repliquei para fevereiro, março, abril e por aí vai. Ou seja, a quantidade de funcionários realmente lá vai estar iguais, beleza? Do sexo masculino e feminino. A única coisa que eu diferenciei foi apenas o salário, para que você veja que de forma dinâmica realmente está trazendo os cálculos de forma correta, legal? Então, tanto é que se eu quiser clicar em qualquer uma dessas células e clicar na minha fórmula, observe que está acompanhando o intervalo de forma dinâmica, ó. Aqui está pegando, ó, em vermelho o mês de maio e o sexo feminino, ó, beleza? Se eu for clicar nessa célula, ó, observe, clicar sobre a fórmula, está pegando, ó, o mês de fevereiro e o gênero masculino, ó. Então a nossa fórmula está de forma dinâmica, trazendo de forma correta, ó, o mês de agosto e o gênero feminino, legal? E agora, Gleitz, como é que a gente faz para calcular a idade média? Bom, aqui possivelmente eu vou estar utilizando a função soma-6, beleza? Não vou utilizar a função conte.6 porque a conte.6, como o próprio nome sugere, ela faz uma contagem. Como é idades, eu não quero contar a quantidade de pessoas com idade, eu quero somá-las. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, ó. Creio eu que a função soma-6 vai nos auxiliar nisso. Se não for, a gente corrige, ó. Então, o que eu devo fazer aqui, ó? Só para que você entenda, para eu calcular a média no Excel é muito simples. Basta eu colocar igual a função média. Ela tem acento, então tenho que colocar aqui o acento igual a média. Para que você entenda na prática. A função média é bem simples. Ela me pede pelo menos um número, beleza? Então, se eu for na minha base de dados e, por exemplo, ó, vamos pegar aqui a coluna onde fornece as idades dos funcionários, ó. Se eu selecionar, por exemplo, isso daqui, ó. Observe, eu peguei de 2 a 13 e der um Enter. Ele vai me dar a média aqui de 30,75, é a minha idade média de funcionários, beleza? Ou seja, ele verificou a quantidade de funcionários e basicamente dividiu pelas suas idades. E aí obteve esse 30,75. Então, basicamente é isso que eu vou fazer de forma dinâmica com a função soma-6, beleza? Se você viu agora, eu fiz de forma manual. Então, vamos fazer agora via fórmula para automatizar isso, ó. Igual a soma-6 no plural, já que eu vou ter mais de um critério, porque eu posso, nesse momento eu só tenho um ano na minha base de dados, mas eu posso ter mais anos sendo adicionados a essa base de dados, beleza? Então, pensando nisso, eu vou utilizar a função soma-6 no plural. Então, o meu intervalo da soma é aquela coluna que representa a quantidade de idade dos funcionários. Então, vamos lá, na minha base de dados, vou pegar a coluna I, que é a coluna que demonstra a idade de cada um desses funcionários. Então, vou travar a mesma, pressionando F4, ponto e vírgula, beleza? E aí, o que é que eu vou estar fazendo, ó? Meu intervalo do critério. Bom, o nosso intervalo do critério 1 será quem? A mesma situação da função conte.6. Eu vou utilizar o ano, o mês e depois o gênero, beleza? Na realidade, eu não vou utilizar o gênero porque aqui a idade média é somando o masculino e o feminino. Então, não vou precisar especificar se é masculino ou feminino nesse caso. Então, vamos lá. O meu primeiro intervalo do critério, na minha base de dados, será o quê? Será a coluna que eu vou fornecer aqui o ano, ó. Então, vou travar ele de L a L, vou pressionar o F4, ponto e vírgula, beleza? Então, o meu primeiro critério será aquele ano, beleza? Aquele ano que está fixo aqui, ó. E vou selecionar o mesmo, pressionando o F4, ó. Estou travando tanto como linha, como coluna, beleza? Ponto e vírgula. O meu segundo intervalo de critério será na minha base de dados a coluna que eu forneço o mês, beleza? Também vou estar travando, pressionando o F4, ó, de K a K, ou seja, a coluna por inteiro, ponto e vírgula. Então, lembrando que eu não vou pegar essa célula aqui, não confunda, beleza? Então, eu vou pegar quem é essa célula aqui, ó, janeiro. E lembre-se, como eu vou querer arrastar para o lado, nesse caso aqui, como eu não vou arrastar para baixo, vou apenas arrastar para o lado, não precisa nem eu travar para o lado e nem travar no meio, beleza? Simplesmente eu vou deixar do jeito que está aqui, ó, D19. Legal? Bom, se eu fizer somente isso, vejamos aqui se eu vou precisar de mais algum critério ou não. Vamos só fechar o parênteses da função soma-6. Perfeito? E vou dar um Enter só para ver o que acontece. Nesse momento ele está me dizendo que a média
Nesse momento ele está fazendo a média total, beleza? Perdão, ele está fazendo a média de janeiro, está dando 757. Por quê? Porque ele não está dividindo, beleza? Então o que eu devo fazer aqui, ó? Quantos funcionários eu tenho lá na minha base de dados no mês de janeiro? Eu posso tanto utilizar a função conte.6 para contar lá, como eu posso simplesmente utilizar aqui. Então, se eu colocar um símbolo de divisão aqui, ó, e utilizar, por exemplo, a função soma, e somar essa quantidade aqui, ó, de 14 e 10, é a mesma coisa eu utilizar a função ponte.c para contar lá na minha base de dados. Mas você há de concordar comigo que aqui fica muito mais simples, beleza? Então, vou fechar aqui o meu parênteses e vou dar um Enter. Ou seja, já me retornou aqui, ó, 31,54. Ou seja, essa é a minha média e a minha idade média de funcionários. Beleza? Você entendeu a lógica? Primeiramente, eu somei todas as idades do mês de janeiro de 2019 dos funcionários e depois dividi pelo número de funcionários. Para isso, para mim saber a quantidade de funcionários, basicamente eu peguei a função soma, somei 14 mais 10 e aí eu obtive 31,54, beleza? Legal? Aqui também eu poderia ter feito de outra forma, mas vamos lá, ó. A função soma aqui também, vamos fazer logo aqui a função soma. A função soma é apenas para contagem de empregados, ó. Então basta somar esses dois intervalos e dar um Enter, ó. Então daqui tenho 24 funcionários. Aqui eu poderia simplesmente ter pegado isso daqui, ó. Se eu apagar isto e clicar sobre essa célula, ó, eu vou obter o mesmo valor, ó. Observe, ó, D23. Então eu vou deixar até dessa forma para ficar mais ainda. Quanto menos cálculos, melhor, porque até cálculos pesam na nossa planilha, beleza? Então observe, ó. Entendeu a lógica? Então eu vou arrastar agora para o lado. E observe como é que ficou aí, ó. Como eu havia dito, vai dar a mesma média, porque a quantidade de funcionários são as mesmas. E a idade também são as mesmas lá, beleza? Legal? Bom, o que é que eu vou estar fazendo agora para que você entenda, ó? Vamos lá, aqui partir para os salários dos meus funcionários. Quanto é que ganha? Quanto é a minha folha salarial mensal de janeiro, fevereiro, março, abril e por aí vai. Bom, para isso eu vou utilizar a função soma-CES, também no plural, porque eu vou ter mais de um critério. Eu vou ter que verificar o ano, verificar o mês. Perfeito? Então vamos lá, ó. Igual a função soma-CES. Abro meu parênteses e vou lá e formar o intervalo da soma, ou seja, a coluna que eu vou estar somando. A coluna que eu vou estar somando é a coluna que contém o salário dos funcionários, que é a minha coluna E, ó, de E a E. Vou travar aqui a mesma, ponto e vírgula. O meu primeiro intervalo de critério será a coluna que eu vou buscar como ano, beleza? Então vou buscar aqui a coluna L, de L a L, travei, ponto e vírgula. O meu critério, obviamente, vai ser o ano, já que eu informei o intervalo dos anos, beleza? Então tá aqui essa célula, a E4. Travei a mesma, ponto e vírgula. O meu próximo intervalo de critério será os meses. Então vou na minha base de dados, vou pegar a coluna dos meses, também travei a mesma, pressionei o F4, ponto e vírgula. Quem é o meu critério? É esse mês? Não, é aquele mês daquela célula, beleza? Então cliquei sobre esta. Como eu vou arrastar para o lado, aqui não tem importância ele mudar de célula. O que é que eu vou estar fazendo? Simplesmente eu vou deixar como está aí, ó, sem colocar cifrão, beleza? Se eu der um Enter, ele me trouxe aqui a total da minha folha de pagamento do mês de janeiro é equivalente a R$ 56.205. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu for na minha base de dados e filtrar aqui, ó. Vamos filtrar aqui, por exemplo, pelo mês de janeiro. Lembre-se que eu só tenho dados de 2019, então não vou precisar filtrar o ano. Então, mês de janeiro. Se eu for na minha coluna, que contém os salários, vamos ver se vai dar esse valor aqui, ó. Aqui está me dizendo que tem que dar R$ 56.205. Então, vou pegar aqui a coluna de salários. E está aqui exatamente o mesmo valor. Ó. Observe, ó, R$ 56.205. Então, confere. Legal? Então, vou deixar aqui desfiltrado. Vou dar OK. Então, se está funcionando, eu posso simplesmente arrastar essa fórmula. Ó. Observe, ó. Beleza? Então, tá aí o salário de cada mês da minha folha salarial. O meu salário médio. Bom, quanto será o nosso salário médio? Bom, é muito simples, ó. O salário médio aqui, basicamente, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar o valor total da minha folha salarial e dividir, creio eu, pela quantidade de funcionários empregados.
Então, se eu tenho 24 funcionários, que está me dizendo aqui nessa célula acima, ó, observe, ó, peguei aqui, primeiramente, a célula que me traz o valor total dos salários, da minha folha salarial de janeiro, e dividi pela a célula que me forma a quantidade de funcionários, a D23. Se eu der um Enter, ele está me dizendo aqui que a minha média salarial vai ser de R$ 2.341,88. Então, se eu simplesmente arrastar aqui, observe, ó. Beleza? Ah, Gleitson, será que está certo mesmo? Bom, se eu fizer isso daqui, ó, vamos tirar a prova, ó. Se eu vim aqui filtrar o mês de janeiro, ó, mês de janeiro. Vamos filtrar aqui o mês de janeiro. Tá vendo essa folha salarial aqui? O que eu devo fazer aqui para tirar, só para retirar a prova? Ó. Se eu colocar igual a função média, que o próprio Excel já tem, ela por si só, vou lá na minha base de dados e vou pegar da célula A2 e vou arrastar até a minha última célula preenchida do intervalo que contempla o mês de janeiro, beleza? Vou dar um Enter. Observe aí, ó, R$ 2.341. Aqui no caso ele não está arredondando para mais. Então, se você observar aqui, já arredondou para 88 e aqui está 87,5, beleza? Aqui é só questão de arredondamento. Tanto é que se eu vim aqui, clicar sobre ele, formatar células e diminuir uma casa decimal, possivelmente ele vai estar formatando de forma correta, beleza? Deixa eu formatar aqui como moeda e até, observe, ó, sair de número, vim para moeda, ele já aplicou lá o 88, ó. Se eu colocar uma casa decimal a mais, aí sim você vai verificar lá aquele valor que ele me retornou, ó. 875. Se eu diminuir a casa decimal, você vai verificar que ele já vai arredondar para 88. Ó. E claro, se eu arredondar mais ainda, ó, observe, ó, já vai fechar em 2.342. Então vai aí do seu gosto. Ó. Vou deixar como duas casas decimais pós-vírgula. Vou dar um OK. E tá aí, ó. Então tá funcionando perfeitamente o nosso cálculo da média salarial, beleza? Então já tiramos a prova dos 9 agora. Então observe como eu havia dito. Sempre mais difícil é o quê? Sempre mais difícil é a montagem dos dados, fazer a extração. Depois que está extraído, o que o seu chefe lhe pede? Eu quero saber a quantidade de funcionários que ganha X. Eu quero saber a quantidade de funcionários que eu tenho na empresa. Eu quero saber a minha folha salarial. Isso daí, depois que você tem a base de dados pronta, fazer a extração é muito simples, beleza? Vai apenas dar a sua questão de lógica. E a montagem do dashboard é mais criatividade do que propriamente outra coisa, beleza? Então observe, então estamos já montando aqui a nossa base de dados. O que eu vou fazer agora? Quantos funcionários eu tenho contratados temporariamente e permanente? Também é muito simples. Aqui basta utilizar a função count.cs, beleza? Então, o que eu devo fazer? Ó? Igual a count.cs no plural, porque lembre-se que eu tenho que utilizar o critério de mês e ano. E nesse caso aqui eu também vou ter que utilizar a coluna me informando se esse funcionário se ele é temporário ou permanente, beleza? Então vamos lá, o primeiro intervalo do critério. Eu sempre gosto de utilizar primeiramente o ano, para que ele já faça um filtro mais rápido. Então vamos lá, base de dados. Vou pegar aqui a coluna ano. Observe que isso aqui está filtrado, creio eu que não vai fazer diferenciação nesse caso, beleza? Então vou selecionar aqui de L a L, vou pressionar o F4, ponto e vírgula. Depois a gente desfiltra lá na nossa base de dados. O meu primeiro critério, o ano. Então, vou clicar sobre essa célula. Ó. Aqui eu tenho que travar a mesma, beleza? Lembre-se. F4. Ponto e vírgula. O segundo intervalo. O intervalo do critério 2 é a coluna meses. Então, vamos lá. Vou filtrar meses. Mesmo que ele esteja filtrado, se você observar, eu estou pegando de K a K. Ou seja, eu estou pegando ela por inteiro. Eu não estou pegando apenas esse intervalo filtrado. Também vou estar travando. Ponto e vírgula. Vou clicar sobre a minha célula que vai me servir como parâmetro. Essa célula aqui. E aí o que eu devo fazer? Lembre-se que como eu vou querer arrastar para o lado, eu quero que ela se movimente. No entanto, quando eu arrastar para baixo, eu não quero que ela se movimente. Então eu vou colocar um cifrão aonde? Entre o D e o 31, ó. Então, vou colocar um cifrão aonde? Aqui no meio, ó. Beleza? Então, coloquei o nosso cifrão, ponto e vírgula. O meu terceiro intervalo critério, como eu tenho que saber se o funcionário é permanente ou ele foi realmente efetivado, se é temporário ou permanente, o que eu devo fazer? Eu vou utilizar mais uma coluna. Ó. Então, vou na minha base de dados, depois de colocar o ponto e vírgula, na minha base de dados, vou filtrar essa coluna aqui que me informa se é permanente ou temporário funcionário. E aí, o que eu devo fazer? Então, vou
travar a coluna de F a F, que é a coluna que me informa se o funcionário é permanente ou temporário, e vou colocar ponto e vírgula. Bom, o que eu devo fazer agora? Vou clicar sobre essa célula. Se você observar, eu não vou conseguir clicar sobre ela, ó. Beleza? Então eu vou clicar aqui sobre a de baixo e vou só alterar aqui manualmente para C32, que é essa célula aqui, que eu não estou conseguindo clicar, beleza? Então lembre-se, como eu vou querer mudar ela de forma dinâmica, eu vou querer que quando eu mude, eu arraste ela para baixo, ela se movimente. Quando eu arrastar ela para o lado, ela não se movimente. Então onde é que eu coloco o meu cifrão? Bom, se você falou antes do C, você acertou, beleza? Então eu vou colocar aqui antes do meu C o cifrão, ó. Creio eu que já está terminada a fórmula. Observe como é que ela ficou. Não é uma forma complexa, é uma forma bem simples, ó. Beleza? E vou dar um Enter. Observe que me retornou 13 funcionários. Ou seja, quer dizer o que? Que eu tenho 13 funcionários temporários no mês de janeiro. Vamos verificar se é isso mesmo? Se for na minha base de dados, eu já estou com o mês de janeiro filtrado. Então deixa eu filtrar aqui apenas os temporários. Vamos verificar, ó. Se eu selecionar aqui da primeira célula à última, observe na minha contagem, número 13. Ou seja, está correto o cálculo. Então, se eu tenho 24 funcionários, os permanentes só podem ser 11. Então, vamos ver se é isso mesmo. Observe, eu selecionei e está aqui a minha contagem de 11. Perfeito? E aí, tá tudo ok. Tenho certeza que você está acompanhando. Tenho certeza que você já deixou aquele gostei para que a gente possa fazer a parte 2 com o nosso dashboard. Lembre-se que ao batermos a meta de 50 likes, eu envio o arquivo gabarito para que você possa estar montando de acordo com o vídeo, beleza? Então vamos lá, ó. Vou desfiltrar isso daqui, também vou estar desfiltrando esta célula, esta coluna, e vamos aqui, ó. Bom, se eu arrastar aqui para o lado, ele vai dar 11, ok, e posso arrastar agora até o mês de dezembro, ó. Observe, ó. Legal? O que eu devo fazer agora? Bom, esse meu absenteísmo aqui, eu não criei uma base de dados para fazer a extração. O que eu ainda vou fazer aqui nesse vídeo é apenas a taxa de absenteísmo. O que seria? Seria os nossos dias. Como é que ela vai funcionar aqui para que você entenda? Então, para que você entenda, aqui a fórmula é bem simples do cálculo. Ó. O raciocínio é um raciocínio lógico. Para que eu possa calcular minha taxa de absenteísmo, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar verificar os dias de afastamento, seriam os dias de atestado ou qualquer outro motivo, e vou dividi-los pelo quê? Vou dividir pela soma dos meus dias úteis vezes a quantidade de funcionários. Observe na prática como é bem simples, ó. Igual a quê? Igual a quantidade de dias de atestado. Nesse caso aqui está como discriminado como atestado, mas pode ser qualquer outra justificativa, beleza? O que importa pra gente é a quantidade de dias ou de atestados. Então, vou pegar aqui, ó, a minha célula que representa a quantidade de dias de atestado, D37, e vou estar dividindo pelo quê? Pela a soma que estiver entre parênteses. Lembre-se que o que está entre parênteses, nos nossos cálculos matemáticos, primeiro é resolvido o que está entre parênteses. E aí, entre parênteses, eu vou colocar o quê, ó? Vou pegar os dias úteis, ou seja, aqueles dias sem as datas comemorativas, e vou estar multiplicando a quantidade de dias úteis pela quantidade de funcionários. Lembre-se que eu já tenho uma célula que conta para mim a quantidade de funcionários, que é essa célula aqui, ó, a D23, conta a quantidade de funcionários de quem? Do mês de janeiro, beleza? Se eu der o Enter, ele pergunta se eu quero aceitar a correção. Vou aceitar aqui a correção do Excel, vou clicar no Sim, e observe que me retornou aqui uma taxa de absenteísmo de 7,3%, beleza? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Nada mais é do que, observe a nossa fórmula, ó. Observe aqui a nossa fórmula. O meu D37 é a quantidade de dias de atestado, ou dias afastados, beleza? A minha D38 é os dias úteis. E a minha D23 é a quantidade de funcionários, legal? Ou seja, eu pego os dias de atestado, divido pela a multiplicação dos dias úteis vezes a quantidade de funcionários. Legal? Se você entendeu isso, então basta agora eu arrastar para o lado, ó. Perfeito? Observe que eu ainda não estou fazendo somas aqui, laterais. Por enquanto, estamos focando apenas aqui nessa base, ó. E aí, o que eu devo fazer, ó? Agora, para finalizarmos o nosso resumo, eu preciso saber a quantidade de funcionários do sexo masculino, por exemplo, no mês que eu informar aqui, ó. Aqui está, por exemplo, mês de janeiro.
Precisa saber a quantidade de pessoas do gênero feminino, a idade média, o total da folha mensal, a média salarial, a taxa de absenteísmo, a quantidade de funcionários temporários, permanente e o total de funcionários. Como é que eu devo proceder, beleza? Então, agora eu vou trabalhar com essa célula aqui. Então, vamos lá. Ó. Vou colocar igual aqui. Bom, para o masculino, observe que eu vou utilizar o PROC-H. Isso mesmo, o PROC-H, ou seja, uma procura na horizontal e não na vertical. Então, o PROC-H, abro o meu parênteses e ele vai me pedir quem é o valor procurado. Bom, o valor procurado será quem? Ó? Essa célula aqui, ó. Vou procurar janeiro, beleza? E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vejamos, eu vou travar aqui a mesma, vou pressionar o F4, ponto e vírgula. Ele vai me pedir a matriz tabela. O PROC-H e o PROC-V, basicamente a mesma estrutura. O que vai mudar apenas é a forma de procurar. Vou procurar agora na horizontal e não na vertical, beleza? Então, observe, ó. Ele vai me pedir a matriz tabela. Onde é que eu vou procurar isso? Eu vou procurar aqui dessa base, ó. Observe, ó. Vou pegar desta célula. Vejamos. Vou pegar até... Acho eu que eu vou precisar de quais células? Deixa eu verificar aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, até aqui, ó. Vou pegar esse intervalo por completo. Eu vou precisar desse intervalo possivelmente para mais de uma forma. Então, vamos pegar ela por completo, ó. Beleza? Observe, ó. Vou pegar até aqui. Então, tudo isso daí vai ser minha matriz tabela, ó. Então, vou selecionar mesmo. Vou pressionar o F4. Ponto e vírgula. E agora eu tenho que formar o número da coluna, beleza? Aqui no caso, não seria nem o número da coluna, como é o PROC-V. Aqui é o número do índice da linha. Ou seja, em qual linha eu vou querer retornar ao ser encontrado. O que ele está procurando, beleza? Então, lembre-se que aqui tem o nome janeiro, ó. Beleza? Se tem o nome janeiro, ele vai vir nessa base e vai encontrar o mês de janeiro. Ou seja, vai encontrar bem aqui, ó, o janeiro. E aí eu quero retornar o quê? Eu quero retornar a quantidade de funcionários do gênero masculino. O masculino, nessa matriz tabela, a primeira coluna, a primeira linha, é a linha de número 1. A segunda linha, a linha de número 2. Ou seja, eu quero retornar a segunda linha, porque é nela que contém a quantidade de funcionários do gênero masculino. Então, eu vou colocar o número 2. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata. Então, coloquei aqui o argumento falso. Ou simplesmente posso botar um 0. E vou dar um Enter. Observe aqui que ele vai ter que me retornar o quê? 14. Se eu for na minha base de dados, está aqui 14. O mês de janeiro tem 14 funcionários. Beleza? Se eu for aqui no meu gráfico, aqui na guia gráfica, e mudar aqui o mês, vou mudar para fevereiro. Se eu for na minha base de cálculos, vai ter 14 novamente, beleza? Aqui, como eu havia dito, a quantidade de funcionários que eu tenho na minha base de dados é a mesma. Então, aqui você não vai perceber diferença alguma, beleza? Bom, o que eu devo fazer agora? Se eu arrastar essa fórmula, ele vai me retornar novamente o número 14. O que eu devo fazer? Agora eu quero retornar a quantidade de funcionários do gênero feminino, ó, que está na terceira linha dessa matriz tabela. Então, eu vou trocar o número 2, que está aqui na nossa fórmula, que é a fórmula acima, e vou trocar pelo número 3. Entendeu a lógica? E vou dar um Enter, ó. Vai me retornar 10, 14, mais 10 dá os 24 funcionários que eu tenho na minha base de dados. E a minha idade média? Bom, se eu arrastar a fórmula, a idade média, se eu não estiver enganado, está na minha quarta linha da matriz tabela. Ó. Tá aqui ela, ó. Idade média. O que eu devo fazer? Trocar esse número 3 pelo número 4, ó. Observe que com uma única fórmula, apenas fazendo um breve ajuste, a gente economiza bastante tempo e conseguimos ser produtivos no Excel, beleza? A Gladys retornou em inúmeras casas decimais. Aqui só tem 2 pós-vírgula. Então aqui é muito simples. Você pode estar pressionando o atalho Ctrl+1. No meu caso aqui eu vou clicar sobre formatar células e vou estar diminuindo a quantidade de casas decimais, ó. Vou aqui em número. Observe que ao vir em número ele já colocou já 2 casas decimais, nem precisou eu ficar alterando, ó, beleza? Observe aqui como é que está representado. Ó. Vou dar um OK. E tá aí, já visualizo de acordo com como está aqui, ó. Legal? O total da minha folha mensal. Bom, isso daí eu vou buscar essa informação em uma outra matriz tabela. A média salarial também em outra matriz tabela. Taxa de absenteísmo também em uma outra. O que eu vou precisar dessa mesma fórmula, vou copiar, por exemplo, daqui da célula acima, Ctrl C. Total de funcionários, vou dar o Ctrl V e vou colar aqui. E vou mudar o que, ó? Contagem de empregados, ó, que está aqui nessa quinta linha. Deixa eu verificar se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, quinta linha, beleza? Então, com a mesma matriz tabela, vou alterar apenas o número 3 para o número 5, ó. E vou dar um Enter. E aqui retornou a quantidade de funcionários. Claro que eu poderia simplesmente utilizar uma soma e somar essas 2 células. Aí vai sempre da lógica de cada um, legal? Bom, feito isso, se você já estiver imaginando como é que vai ser o nosso dashboard, já tá ganhando uma cara, ó, beleza? Porque aquelas informações lá, nada mais é do que as informações que estão nessa base resumida, beleza? O trabalho do usuário é simplesmente só vir aqui
e formar o mês, ó. Ao formar o mês, vai retornar os dados de forma correspondente, beleza? Legal? Por enquanto não faz nada, até porque a gente não puxou os dados ainda para aquela guia. Então, o meu total da folha mensal do mês de junho, por exemplo. Então, é a mesma coisa, ó, igual PROC H, uma procura na horizontal, valor a ser procurado mês de junho. Vou travar o mesmo, pressionando o F4, ponto e vírgula. Onde é que está essa matriz tabela? Está aqui, ó, nessa aqui, ó, salários. Então, vou pegar essas 3 linhas, observe, vou pegar de junho até o 10, beleza? Então, dentro dessa matriz tabela de 3 linhas, vou estar travando a mesma, pressionando o F4, ponto e vírgula. Eu quero retornar a segunda linha, porque é nela que contém o total mensal de salários. Então, vou colocar o número 2, ponto e vírgula. Vou colocar o argumento 0, porque eu quero uma correspondência exata, ou simplesmente posso clicar nesse nome falso, beleza? E vou dar um Enter, ó. E vai me retornar aqui, vamos verificar se retornou. Retornou o valor de R$ 56.050. Vamos verificar se é isso mesmo? No mês de junho, tá aqui ele, ó, R$ 56.050, ó. Legal? Vamos mudar aqui o mês só para verificar se ele está trazendo de forma correta. Observe que no mês de janeiro foi R$ 56.205 a minha folha salarial. Então deixa eu colocar aqui para o mês de janeiro, só para que a gente verifique se está carregando de forma automatizada, ó. R$ 56.205. O que eu devo fazer? Basta eu arrastar essa fórmula e mudar o número da linha, ó. Mudar para 3, porque é na mesma matriz tabela, ó. Vou dar um Enter e retornou lá a minha média salarial de R$ 2.341,88. E a taxa de absenteísmo? Se a taxa de absenteísmo, se você observar, está em uma outra matriz tabela. Então, a mesma situação. Vou ter que colocar igual a PROC H, minha procura na horizontal. Vai procurar quem? Esse Jean. Nesse caso aqui, como eu não vou estar arrastando a fórmula, não há necessidade de eu estar travando a mesma, beleza? Então, vou colocar aqui ponto e vírgula, a minha matriz tabela. Bom, a minha matriz tabela é quem? Essa tabelinha aqui do absenteísmo, ó. E aí, o que eu vou fazer, ó? Bom, para que eu pegue o mês de janeiro e retorne aqui esse percentual, eu vou ter que selecionar, querendo ou não, esse intervalo, ó. Beleza? Então, eu vou pegar esse intervalo de 4 linhas. Aqui, como eu havia dito, não vou arrastar, então não há necessidade de eu estar travando. Ponto e vírgula. O número da coluna que eu vou querer retornar é a 4ª linha, porque é nela que contém a taxa de absenteísmo. Lembre-se que eu tenho que contar o cabeçalho e as demais linhas, beleza? Se você contar, você vai observar que vai ser a 4ª linha, ó. Vou colocar o número 4, ponto e vírgula, argumento 0, que eu quero uma correspondência exata, e vou dar um Enter. E vai me retornar lá, ó, 7,3%, que é o percentual que aparece aqui pra gente, ó. Legal? Bom, o temporário e o permanente, novamente, um PROC H, ó. Observe que a lógica é bem simples, ó. PROC H, uma procura novamente na horizontal, valor a ser procurado é quem? Esse carinha aqui. Nesse caso, como eu vou arrastar, é interessante que eu trave, para eu não perder minha matriz, minha referência, ponto e vírgula, e também a minha matriz tabela, vamos estar travando. Minha matriz tabela, vamos lá, no tipo de contrato, verificar, é esse carinha aqui, ó, de Jean até aqui, ó, 10, beleza? Essas 3 linhas. Vou travar o nosso matriz tabela, pressionei o F4, ponto e vírgula, o número da coluna, o número da linha que eu quero retornar, vejamos, eu quero retornar o temporário, beleza? Deixa eu verificar aqui se o primeiro é o temporário, é exatamente. Então, vou colocar o número 2, ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, então eu vou clicar no argumento falso, ou simplesmente eu digito aquele número 0. Vou dar um Enter. Tá aí, 13 funcionários contratados de forma temporária nessa minha empresa fictícia, beleza? Se eu arrastar a fórmula, vai retornar o número 13, porque ele mantém a matriz tabela e o intervalo tá fixo. Vou alterar apenas o número da coluna, ó, para 3, perdão, o número da linha. E tá aqui, ó, 13 mais 11 vai dar os 24, beleza? Então tá aqui já o resumo. E esse carinha aqui, para que ele vai servir? Se você observou na introdução do vídeo, eu tenho uma opção lá que eu consigo aplicar um filtro, uma escolha no meu gráfico, e eu visualizo lá os valores da minha média salarial, como também visualizo o total da minha folha mensal, beleza? Então isso daí vai ficar na parte do dash, para que você entenda o porquê que eu vou precisar daquilo. Bom, vejamos aqui, creio eu que está tudo funcionando. Acho eu que você entendeu a lógica. E eu espero que você tenha deixado aquele gostei, que esse vídeo bata aquela meta de 50 likes para que a gente faça a montagem do nosso dashboard, para que ele atinja um resultado como esse daqui, ó. Observe, ó, beleza? Essa aqui é a cara do nosso dashboard, onde a gente vai estar podendo filtrar a média salarial, como também a folha de pagamento,
como vamos estar podendo filtrar, claro, o salário, filtrando por mês e retornar os percentuais da forma correta, beleza? Então, sugiro que você possa estar se inscrevendo no canal Campus do Excel do meu amigo William Oliveira, para que você possa estar aprendendo Google Sheets, planilhas do Google, no nosso canal parceiro. Na descrição desse vídeo, como também no nosso comentário fixado, o link. Observe que eu já sou inscrito e super recomendo o canal Campus do Excel do meu amigo William Oliveira. Aprenda Excel de forma gratuita. E se você ainda não for inscrito no canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Vídeos novos todos os dias às 19 horas, de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Espero que esse vídeo possa bater aquela meta de 50 likes para que possamos fazer a continuação já no próximo vídeo. Beleza? Gostou do arquivo? Informa o seu e-mail nos comentários que quando batermos a meta de 50 likes, eu envio o arquivo a você, o arquivo piloto, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu!